A tal da identidade parece ser uma coisa muito importante. De fato, não é uma coisa desimportante. Mas o que não se pode passar despercebido é que a identidade não é uma construção minha. Se a gente compreende isso, fica mais fácil de a gente saber o enfrentamento que a gente tem que fazer com essas questões identitárias. Já não sou eu que construo a minha identidade, não sou eu o ponto de origem, não sou eu o fundante da minha identidade. Para usar uma expressão bakhtiniana, mas também usual no mundo da literatura, acho que ele pegou isso lá do Barão de Munchausen, né? Eu não me construo me puxando pelos meus próprios cabelos. Eu não sou o criador de mim mesmo. Onde vem essa base identitária em que eu me construo a mim mesmo? Ela domina os tempos contemporâneos. E quando eu digo tempos contemporâneos, eu estou espichando ele para uns 350 anos, talvez até mais. Posso buscar lá em Descartes a base disso. O próprio Descartes vai dizer, eu penso, logo eu sou. Nem precisa enrolar muito, mas aqui está uma base, um ponto fundamental, fundante dessa questão da identidade como o individualismo. Então, a identidade, ela não é propriamente o problema, o individualismo é o problema. De eu me construir como se fosse um sujeito individual, construído por mim mesmo, e eu decidindo inteiramente sobre a minha própria vida. Eu acho que aqui é que está o ponto fundamental. Quase escuto Marx dizendo, né, repeti isso no evento dessa semana, o Rodas de Conversa Bakhtiniana, que o espectro ronda a nossa vida. Um espectro ronda a nossa vida. E esse espectro tem a ver com alteridade. Esse é o espectro que ronda a nossa vida. É preciso que a gente compreenda que no lugar da identidade, do individualismo que constrói a identidade, de eu me construindo a mim mesmo, é preciso a gente colocar uma outra questão fundante, que é a minha individualidade é construída nas relações autoritárias. Aqui eu acho que a gente põe melhor a questão, daí dizer um espectro ronda a nossa vida. Porque cada um de nós, de vez em quando, desconfia, ao menos, que a nossa Constituição, que o jeito como a gente é, que o modo como a gente vive, não tem como ponto de partida eu, mas sim o outro. Isso é fundamental. Eu não sou o ponto de partida nem de mim mesmo, nem de mim mesmo. A própria vida, a minha vida, a vida de cada um de vocês, ela é dialógica já por natureza. A origem autoritária, dialogar por natureza. Eu mesmo tive a minha origem até física, numa relação do meu bem, e dialogicamente eles me construíram até fisicamente. Isso até pode ficar para trás e eu posso dar um salto adiante e pensar, e socialmente? Da mesma forma, eu fui construído no seio de uma família. Augusto Ponce gosta de dizer, eu é um presente do outro. O eu sou um presente do outro. Eu fui doado pelo outro, não só fisicamente, vou dizer de novo, também socialmente. De onde eu posso pensar como Voloshinov, no Marxismo e Filosofia da Linguagem, né? Um livro tão maravilhoso, cada um de nós deveria ter e ler, né? Também tem a tradução da 34, da Sheila, né? Vale a pena a gente ter. O Voloshinov está dizendo, o indivíduo, a individualidade, ela é social. Eu posso pensar, eu tenho uma individualidade? Sim, eu tenho. Eu sou um sujeito singular, único no mundo, não tem outro. Mas a minha individualidade, ela é social. Isso é importante pensar e garantir. É isso que eu preciso pensar dia e noite. Porque então eu começo a pensar que eu preciso me afastar das pessoas que se juntam contra esse espectro autoritário que ronda as nossas vidas. E que certamente é fundante, é a base. Eu posso pensar que os que se opõem são, por exemplo, a velha burguesia,
os capitalistas, os escravocratas deste país, e são muitos, são muitos. Os egoístas em geral, eles gostam de pensar essa individualidade como sendo do eu. E nós temos que pensar a individualidade como sendo do outro, ou ao menos do nós, no mínimo. Nós também precisamos nos afastar para pensar sobre essa questão da alteridade dos incautos, dos insanos que rodeiam a nossa vida hoje de todos os lados. Os seguidores das trevas, da irracionalidade, dos mitos, dos malucos que tem por aí, porque eles defendem apenas o individualismo, o eu. Para eles só existe o eu. Nós também devemos nos afastar daqueles que defendem a morte, as armas, as doenças, defendem as mortes em geral, a pandemia. Eles também se opõem a relações autoritárias de respeito pelo outro. Penso que a gente também deve se afastar dos meios de comunicação dominantes, que ficam apenas defendendo a liberdade de expressão como sendo a liberdade de eles dizerem aquilo que eles querem, mas não defendem, por exemplo, a liberdade da palavra. Eu acho muito mais profundo. A palavra é livre. E ela deve ser habitada por todas as pessoas, e não só por aqueles que têm dinheiro, que têm jornal, que têm TV. Olha nós aqui falando. A palavra é livre. E todos nós devemos usar a palavra, falar a palavra, dizer a sua palavra. Eu gosto de repetir isso o tempo todo. Cada um de nós tem que dizer a sua palavra. Porque a palavra é livre. Quando ela sai da minha boca, ela já é do outro. A gente também deve se afastar para desenvolver um plano autoritário que enfrente o individualismo dos grandes construtores, dos grandes donos de banco, dos grandes donos dos meios de comunicação, dos grandes donos das lojas de consumo, dos grandes donos de shoppings, das lojas de marca, de todas essas gentes que querem nos prender, nos capturar para o consumo, para transformar tudo em consumo. Até nós somos transformados em consumidores. Isso talvez seja assim o máximo do individualismo, né? Ser consumidor. Eu compro, eu quero comprar aquilo que ninguém pode comprar, eu quero ter aquilo que ninguém pode ter, eu quero ter aquela casa que ninguém pode ter, aquele carro, aquela terra, aquela joia. Por que eu vou ter uma joia que os outros também vão ter? Por que eu vou sair na rua com um vestido ou com uma camisa que também eu vou encontrar uma outra pessoa que tenha? Eu quero uma roupa única, uma joia única, um carro único, uma casa única. O consumismo é uma coisa terrível. Precisa fugir daqueles que querem não libertá-la. A gente tem que tentar fugir daqueles que querem dominar nossa própria vida, daqueles que querem oprimir a gente. O Paulo Freire descreve isso com tanta força, né, no Pedagogia do Oprimido. Todos nós devemos pegar esse livro e ler urgentemente ele de novo todos os dias. Dessa coisa de o dominador morar dentro da gente. Dominar a gente. Fazer parecer que a gente está sendo a gente quando ele está lá dentro dominando a gente. Dominando a nossa palavra, dominando as nossas vontades, transformando a gente em consumidor, transformando a gente numa pessoa indiferente. Hoje, como a gente encontra gente na sociedade brasileira indiferente. A indiferença talvez seja uma das nossas grandes doenças contemporâneas aqui no Brasil. Nós temos 20 milhões de desempregados e eu não vejo acontecer nada, nós não estamos nem aí, né? Deve ter uns 40 milhões de brasileiros que provavelmente hoje, agora, à noite, não vão jantar, não tem comida. 40 milhões é muita gente. Num país de 213 milhões, e eu não vejo nenhuma revolta. Fome não faz revolução. O que pode fazer revolução é a gente saber por que tanta gente passa fome, mas só passar fome, isso não faz revolução nenhuma. A fome não é revolucionária.
pensar sobre a fome, saber por que eu passo fome, enquanto outros estão jogando comida fora, ou enquanto o Brasil é o segundo ou terceiro país produtor de comida do mundo, e, no entanto, aqui dentro, 20% da população está indo dormir com fome hoje, isso tem que ser clareado na nossa cabeça. Isso tem que ajudar a expulsar o dominador que está dentro da gente, aquele cara que quer que a gente pense que é livre. Então, nós precisamos tirar ele de dentro, seja ele quem for. Nós precisamos dizer a nossa palavra, mandar a nossa palavra, usar a nossa palavra para clarear o mundo como nós pensamos que ele deve ser. Agora, em compensação, também tem um conjunto de pessoas que se juntam a favor da alteridade. É uma luta pau a pau entre os que se juntam contra e os que se juntam a favor da alteridade. Principalmente, eu começo a pensar naqueles que reconhecem as diferenças. Isso acho que é fundamental. A gente saber que cada um é singular. É preciso reconhecer a singularidade de cada um, a diferença de cada um, aquilo que cada um é, aquela pessoa, aquele sujeito que cada um é. Ele se constitui em todas as relações, ele tem uma caminhada absolutamente única, porque somente ele leu todos aqueles livros que leu, conversando com todos os autores, os personagens, viu todos os filmes que viu, andou por todos os lugares que andou, se relacionou com todas as pessoas com as quais se relacionou, participou dos eventos dos quais participou. Cada pessoa é única. Em todas as relações sociais, o conjunto de formação que acaba me constituindo, dizendo quem eu sou, absolutamente único, singular. Somente eu sou desse jeito. Então, quando eu reconheço que cada um dos outros é diferente de mim e que eu preciso daquela diferença, porque aquela diferença me alarga, faz eu ser aquilo que eu sou, então eu começo a me postar diante desse sujeito que é diferente de uma forma não indiferente. Nós precisamos dessa não indiferença. E precisamos reconhecer essa singularidade, essa especificidade de cada um, exatamente para saber, me colocando na escuta, o que é que o outro pode contribuir comigo e o que é que eu, evidentemente, posso trocar com ele. Eu também preciso saber que, do lado da singularidade, a favor dela, se junta um monte de gente também para defender os desempregados, para defender aqueles que não estão conseguindo acessar a universidade, para brigar por um Enem justo, livre, limpo, sem interferência de quem manda, de quem é governo, mas um Enem que seja de fato uma oportunidade para todos. Nós precisamos saber que também tem um monte de gente que defende os desempregados, que defende os famintos, que defende os doentes. É desse lado que nós estamos. Porque deste lado estão aqueles que lutam a favor desse espectro, que é a alteridade. Também a gente tem que estar do lado desses, que são vários, muitos, uma multidão, que defendem o meio ambiente, as árvores, a água limpa, o uso absoluto para todos, não só para alguns, ninguém precisa se adonar desses bens que são de todos, um meio ambiente limpo, conservado, que se opõe a tanto lixo, que recicla, que quer defender a natureza numa relação justa. Cada forma de vida tem direito à vida, não só a vida humana, nós somos uma. O mundo é nossa casa, não tem o lado de fora, só tem esse lado de dentro. Por mais que agora um bocado de ricos e tal estão pegando as suas naves, dando passeios na estratosfera, circulando a Terra, mas esta é a nossa Terra, é aqui que vive a humanidade, esta é a nossa casa, é esse meio ambiente que nos cabe a cada um de nós cuidar. A gente tem que plantar árvore, tem que cuidar delas, tem que cuidar dos bichos, dos pássaros e das pessoas. Cada forma de vida é importante. E essas relações que a gente tem com as árvores, com os pássaros, com as plantações, com as águas, com os rios, com os eventos da natureza, são experiências únicas que a gente tem. Elas nos constituem também. Elas são o outro de nós. O outro não é só uma pessoa, é também um mundo, a natureza, as árvores. Nós também precisamos pensar que tem um conjunto de pessoas que nessa luta autoritária
pelo reconhecimento do outro, também lutam. Por exemplo, as lutas indígenas. Nossa, mãe, como eles estão passando trabalho hoje no Brasil. As terras, os limites, as limitações, as invasões que acontecem nas terras indígenas. Eu vou continuar, então. Eu estava dizendo que Bakhtin, que é um autor russo muito provocador, muito profundo, muito interessante, um pensador. Ele deu uma entrevista uma vez para o Duvak, um pouco antes da morte dele. Ele faleceu em 75, 1975. Eu já tinha 23, 24 anos, já é quase agora. Então, é um sujeito que acho que mudou o pensamento do mundo com relação a essas questões que eu estou tratando. E uma das questões que ele tratava era exatamente essa como base, como fundante, né? O próprio Ponzio disse que o que Bakhtin fez foi uma revolução bakhtiniana, uma revolução, uma verdadeira revolução, que foi tirar essa questão da individualidade do centro para colocar a alteridade nesse lugar. Então, essa era a luta dele, essa era a guerra que ele fazia, essa era a revolução. Então, eu posso dar uma andada assim rápida pela obra de Bakhtin para a gente pensar um pouquinho como ele via isso, né? E, por exemplo, se a gente tomar o Para uma Filosofia do Ato, que é um livro super interessante dele, a base filosófica dele, um dos primeiros livros que ele escreveu, não que publicou, porque foi publicado em 85, ele já tinha até falecido quando o livro veio a público. Mas aqui ele coloca essa base desse pensamento que nós hoje conhecemos como dialógico. Isso é, onde a sociedade em geral, o mundo em geral, essa sociedade contemporânea vê a presença de uma única ideologia. Por exemplo, eu acho que até Marx foi um pouco nessa perspectiva, ao dizer que tinha uma ideologia que era dominante, que ela vazava como uma nuvenzinha na frente dos dominados e criava uma única perspectiva ideológica no mundo, que era a ideologia dos dominantes. O Bakhtin, ele vê de um outro jeito. Ele vai dizer, é óbvio que tem a ideologia dos dominantes, sim, mas nós precisamos ouvir outras vozes. E é preciso que a gente também veja que tem aquela ideologia que cada pessoa produz cotidianamente. Olha que perspectiva interessante. Isso não é só os outros que produzem ideologia. Eu, você, cada um de nós também produz ideologia. Todo dia, a hora que a gente abre a boca, que a gente fala, quando a gente diz como é que a gente vê o mundo, como é que a gente pensa, como é que as coisas deveriam ser, nós estamos produzindo ideologia do cotidiano. Aquela ideologia que muda toda hora. De manhã eu levanto dizendo, eu sou contra a pena de morte. Mas, de repente, um camarada pega a sua filha pequena, sua criança, mata e joga pela janela do apartamento. Vocês lembram de episódios parecidos como esse já no Brasil, né? Quando é meio-dia, a gente diz, sabe, tem alguns casos que eu acho que só a pena de morte resolve. A gente muda de ideia muito depressa. Depois de tarde, lá no finzinho da tarde, a gente já volta de novo a pensar, não, peraí, mas a vida é uma coisa tão importante que ninguém merece morrer assim, friamente, só porque matou uma outra pessoa. Deve ter outras formas de punir, né? Nós não vamos fazer olho por olho, dente por dente, tem outras maneiras. Então, é preciso que a gente compreenda, assim como o Bakhtin, de que não há uma única ideologia, ou ao menos uma ideologia única, só uma. Todos os que defendem a dominação, claro que eles querem nos convencer para que a gente pense que só tem uma única ideologia, a dele, porque ele quer dominar a gente. Mas se a gente pensa que cada um de nós tem um jeito de pensar, tem uma ideia, tem uma ideologia, então eu acho que fica mais fácil para a gente compreender que o mundo é plural, que o mundo é diverso, que o mundo não é de um único jeito, que a gente tem que ouvir vozes. Por exemplo, as pessoas também tentam nos convencer que as palavras têm um único sentido. Ora, Bakhtin passou a sua vida inteira dizendo, mas as palavras têm muitos sentidos. Tem os mais variados possíveis. Tem os sentidos que cada um de nós colocar nelas. As palavras são plurais. Os sentidos, eles atendem a perguntas que nós fazemos. Às vezes as pessoas dizem, agora eu vou fazer uma análise. O que a gente vai analisar são os sentidos. Aquelas várias vozes que tem lá dentro.
O Bakhtin diz, porque cada pessoa que usa aquela palavra, sua voz fica lá dentro. De modo que a palavra é um repositório de vozes, é um lugar da memória, é o lugar da diversidade, é o lugar da diferença, é o lugar onde tem todas as vozes de todas aquelas pessoas que usaram aquelas palavras. Por exemplo, a gente pode tomar a palavra trabalho. Todo mundo diz a palavra trabalho todo dia, um monte de vezes, porque eu trabalho, porque eu estou cansado de trabalhar, porque eu só trabalho. Cada um de nós diz a palavra trabalho dia e noite. Podemos pensar, por exemplo, o trabalho que a gente faz, que rende um salário miserento nesse país, e a gente pode pensar o salário, sei lá, do presidente da Petrobras, a gente pode pensar o salário do dono da Tesla, o Elon Musk, né? Que salário que ganha o cara. A gente pode pensar que os grandes burgueses do Brasil, que salário que eles têm, os donos de banco e tal. Quando eles falam em trabalho, eles não estão dizendo a mesma coisa que nós. O salário que eles ganham pelo trabalho dele é um negócio absurdo. Sinal de que a palavra trabalho comporta muitos sentidos lá dentro, só pensando o que aquele trabalho rende como salário. Também, por exemplo, a gente pode pensar os eixos de valor, né? Uma coisa que para o Bakhtin era fundamental. Quando a gente tem uma sociedade que tem como base o individualismo, nós podemos tomar, por exemplo, a nossa, né? Agora, nos últimos anos, o individualismo, a individualidade foi dominante. A gente tem, portanto, um eixo de valor só, que é o eu. O eu é que manda, o eu é que pensa, o eu é que diz, o eu é que decide, o eu, só tem eu. O que diz o Bakhtin? Se a gente quiser fazer essa revolução colocando a alteridade no lugar da individualidade, é preciso que a gente pegue esse eixo do eu e não jogue fora. Não, o eu existe. O eu é uma criação, uma criatura social dos outros. E desloque ele do centro. Camarada, você não é o centro do mundo, nem o centro da sociedade, nem o centro da família, nem o centro de nada, bem da verdade. Acho que é isso que nós precisamos nos convencer. Eu não sou o centro de nada. Eu sou um dos centros. Se você gosta tanto de centro, tá bom. Se afaste um pouquinho e construa um outro eixo de valor. Esse outro eixo de valor, que também vai ter força para dizer as coisas, para definir, para decidir, para construir sentidos, para usar a palavra, para também emitir ideologia, criar, etc., é o eixo do outro. E agora esses dois eixos, eles giram juntos, não indiferentes um ao outro. Eles se constituem mutuamente. Eu modifico a vida do outro e o outro modifica a minha vida. Ele altera, é isso que é alteridade. Ele afeta, ele mexe com os meus afetos, ele mexe com as minhas emoções, ele mexe com os meus quereres, portanto, ele me constitui. Então, a gente tem dois eixos de valor, não é só o outro, porque a gente podia pensar também, amalucadamente, que tira o eu do centro e põe o outro. Seria trocar 6 por meia dúzia. O que o Bakhtin faz é um movimento mais sofisticado. As pessoas se constituem juntas. As pessoas estão caminhando juntas. E elas precisam fazer essa caminhada se constituindo mutuamente. O outro mexe comigo, até porque o outro, ele me antecede, ele está no mundo antes que eu, então ele me constitui, ele me altera, ele produz em mim um movimento de alteridade, e em retorno eu altero ele, eu mudo a cabeça dele, eu digo como eu penso, eu defino as coisas como eu gosto, como eu vivo, como eu quero, mas eu negocio, porque são dois eixos de valor. Isso é fundamental para a gente pensar na revolução que cada um de nós precisa fazer. Nós não somos o centro, nós não somos essas criancinhas mimadinhas que bate pé e acha que o mundo inteiro tem que parar para a gente. Vamos crescer. E crescer também educando os outros, os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos colegas, os nossos companheiros, para também pensarem dessa forma. Ninguém de nós está unicamente no centro, ninguém de nós está no comando da humanidade, ninguém de nós é o umbigo do mundo. Acho que a gente
defendeu durante muito tempo, viveu durante muito tempo com essas ideias na cabeça de que a gente era tão importante que os outros eram menos do que a gente. Isso se chama arrogância. E o Bakhtin diz, no lugar da arrogância, a gente tem que colocar humildade, porque o arrogante é um individualista, o arrogante é um egoísta, o arrogante ele pensa que é Deus. Se vocês lembrarem, por exemplo, a expulsão, a narrativa bíblica da expulsão do homem do paraíso, a base da expulsão foi por conta da arrogância, porque em algum momento ele pensou que era Deus, que ele podia ser igual a Deus. Acho que esse é o nosso pecado original, a arrogância. Então, Bakhtin diz, menos. Admita a existência do outro, e o outro como importante, como centro, como eixo também, como um eixo de valor, um outro que também decide, um outro que também diz como é que o mundo é, e à medida que ele diz, ele alarga a minha cabeça, porque ele me constrói, ele me constitui, eu preciso dele. Eu não tenho ideias novas a partir de mim. As ideias que eu, porventura, possa ter é a partir do outro. Coisas que talvez eu diga e que você diz, eu nunca tinha pensado desse jeito. Isso mexeu com a sua cabeça, mas com a minha não mexe mais. Vai mexer quando eu escutar você. Vai mexer quando eu escutar a sua palavra. Então a minha cabeça vai mexer. Mas eu mexer com a minha cabeça ouvindo a mim mesmo, né, essas coisas já me constituem. Eu preciso de coisas que venham de fora, que venham do outro para me constituir, para me deslocar, para me mexer, para me fazer diferente. Isso que precisa. Uma outra questão que Bakhtin também aborda com muita força nessa questão da alteridade é colocar como base para as relações entre as pessoas não o ódio. Não é porque o ódio é ódio, mas porque o ódio apaga todas as diferenças. O ódio unifica. O ódio vê as coisas de um único jeito. O ódio só aceita aquilo que é parecido consigo. O ódio não aceita a diferença. É só por isso. Quando a pessoa odeia, ela odeia porque o outro é diferente. Ela quer que todo mundo seja igual a ela, é por isso que odeia. Se a gente se curar do individualismo, também a gente se cura do ódio. Por quê? É muito simples. Porque então a gente vai ter que colocar no lugar do ódio algum outro sentimento, alguma outra emoção, algum outro querer que respeite as diferenças. O que respeita a diferença? A única emoção, o único sentimento que respeita as diferenças, luta para que elas se mantenham como diferença, é o amor. Aquilo que Bakhtin chamava de amorização. Então é preciso que no lugar do ódio a gente coloque o amor, a amorização. E amor não apenas como um sentimento de afeição, mas muito mais como um sentimento de respeito, de garantia, de manutenção daquelas pequenas nuances que distinguem um do outro. É isso que a gente precisa do amor para isso, para fazer a estabilidade da diferença. Eu preciso do outro diferente. Eu não tolero o outro porque é diferente. Não, tolerar é uma coisa feia. Eu preciso do outro exatamente porque ele é diferente. É precisar do outro. Isso é fundamental. E disso o Bakhtin não abre mão. Então, no lugar do ódio, que vai transformar tudo numa coisa só, isso que a gente chama de fascismo, né? Todas as coisas viram um único feixe, é fascista, não vê diferença nenhuma, ignora as diferenças, mata as diferenças, quer que tudo seja igual. Neste lugar, a gente vai precisar viver amorosamente, porque o amor, a amorosidade, precisa exatamente da diferença. O amor precisa do outro. O amor, todos nós, quando amamos, é tão bom. A gente reconhece a importância do outro, a gente vive a nossa vida na relação com o outro, voltado para o outro, como um girassol se volta para o sol. A nossa vida é para agradar o outro, é para reconhecer no outro um sujeito diferente de mim e que eu quero ele perto de mim o tempo todo. O amor é maravilhoso. Agora, o ódio não tem a menor graça, nem sentido. O ódio unifica tudo. O ódio apaga tudo aquilo que pode ser bom na outra pessoa, apaga até o outro. Então, eu é que quero, eu é que cobro, eu é que preciso de tudo. Isso é o ódio. Isso, Bakhtin diz, não produz alteridade, não reconhece alteridade. Isso ainda é individualismo. É isso que a gente precisa pensar e levar adiante.
Então, como é que a gente vai construir essa perspectiva da alteridade? O Ponzio usa uma palavra que Bakhtin não explora muito, mas que para a teoria ponziana é importante. Augusto Ponzio, que é um autor que todos vocês deveriam aproveitar para ler bastante, ele tem vários livros traduzidos no Brasil, ele diz, eu preciso me colocar na escuta. Por que ele diz, eu preciso me colocar na escuta? Porque é quando eu estou voltado para o outro, para escutar a palavra que vem do outro. Palavra para Bakhtin, aqui a gente está no eixo central de Bakhtin, ela é fundamental. Tem uma frase muito conhecida, todo mundo repete, eu também, que a palavra é uma ponte que liga eu e o outro. Então, a palavra é o que passa de mim para você. Veja, você está em Chapecó, talvez, e região, eu estou aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro, entre eu e você tem uma boa quilometragem, no entanto, nós estamos conversando. As palavras saem de mim e vão até você. Usa aqui a tecnologia que tem e bate em você. A palavra é a coisa mais fácil de a gente produzir. Onde eu tiver, eu produzo. Agora eu ainda preciso aqui do celular, estava tentando no computador, não deu. Preciso do celular para conversar com você, de um meio. Mas normalmente, se a gente está frente a frente, eu nem preciso de nada. Eu abro a minha boca, você me escuta. Diretamente. Você vê a minha entonação, você vê a minha cara, você vê eu arrumando meu óculos, você vê eu passando a mão no meu cabelo, eu limpando a minha barba. Você está olhando, vendo, me escutando, me sentindo, pegando a minha entonação, acompanhando o meu raciocínio, porque a minha palavra leva a você o que eu penso. Eu me esforço para procurar a palavra certa, para buscar a entonação certa, para repetir aquela ideia se for necessário, mas eu quero me fazer compreendido. E a palavra é esse meio que eu tenho, meio material, é a materialidade que eu tenho para chegar a você. Portanto, é importante compreender o que está sendo dito. E para eu compreender o que está sendo dito, eu me coloco na escuta. Bakhtin diz que isso tem um duplo movimento. Eu vou até você. Nessa hora que eu estou falando, você vem até mim. Eu estou tentando lhe escutar, mas as telas aqui estão um pouco embaralhadas, a internet faz vocês desaparecerem, a Ângela que eu estava vendo sumiu, então eu acabo vendo a minha própria cara. Estou vendo só a metade do rosto da Aline. Para o outro lado, Aline, mais para o outro lado, que aí vejo melhor. Aí estou vendo um pouquinho mais. Não, para o outro lado. Veja, se a gente consegue se ver, então a gente olha aquilo que a pessoa quer passar também como sentido. Se eu baixo meu olho, fecho ele, mudo a entonação, faço uma cara de quem vai contar um segredo, ou se eu levanto mais a minha voz, falo um pouco mais alto, arregalo o meu olho, são sinais que eu vou passando para quem está na escuta, para perceber aquilo que eu estou querendo passar para você. Isso, Bakhtin, então, ele chama num primeiro processo da empatia. Eu vou até você, ou você vem até mim, e a gente se coloca na escuta um do outro. Agora estou te vendo de novo, Ângela. Então, colocar-se na escuta é ir até o outro, é ir na alma do outro, não é só a palavra. A palavra leva eu inteiro. A palavra leva a minha emoção. A palavra leva aquilo que eu estou pensando. Ela é portadora material da minha ideologia, do modo como eu vejo o mundo, dos meus sonhos, dos meus projetos, das minhas lutas. Ela diz do lado de quem eu estou. Então, se colocar na escuta é ir até o outro. Agora, não adianta você vir até mim, escutar a minha palavra, sair por aí papagaiando a minha palavra ou ficar em mim. Você terá morrido. Você tem que voltar para você. Bakhtin diz, volte para você mesmo, para o seu lugar, para o lugar do eu. O lugar do eu é único. Não dá para você sair do lugar do eu. Esse é um lugar que não dá para escapar. Você pode vir até onde eu estou para se colocar na escuta, eu vou até onde você está para me colocar na escuta, eu escuto você, eu estou vendo aí a Ângela, escreve, ela vai publicar depois um livro, certamente, de tanto que escreve. Então, eu me coloco na escuta, agora depois eu volto para o meu lugar, porque eu vou compreender você é do meu lugar. Então, veja, a empatia tem esse duplo movimento, para que eu possa produzir essa alteridade, eu vou até você, e volto para o meu lugar de eu, me Otelo. E daqui eu falo com você.
Não adianta falar com você do seu próprio lugar. Estar dentro da sua cabeça, repetindo aquilo que você disse. Bakhtin diz que a palavra tem vozes, mas não ecos. Vozes, vozes, as várias vozes, mas não eco que repete a mesma coisa. Então eu te escuto, eu quero saber o que tu pensa, quero saber como tu vive, quero saber a tua dor, quero saber o teu desemprego, a tua fome, o racismo que tu sofre, o bullying que te ataca, eu quero saber. Depois eu volto para o meu lugar e daqui eu enuncio a minha palavra, que é uma palavra que tem a tua palavra dentro da minha e mais a minha dentro da tua. Esse é o lugar das vozes nas palavras, é isso que é o lugar onde as pessoas se encontram, é aqui que Bakhtin vê que há um processo de alteração, de alteridade, de movimento, onde a gente muda, onde eu me altero, onde eu mudo, eu deixo de ser aquilo que eu era e passo a ser eu e você e eu. Essa perspectiva é que nós temos que perseguir dia e noite. A gente tem que tentar toda hora tentar sair da gente, tentar sair de mim. O eu é uma prisão, o eu é uma cadeia. É do eu que eu tenho que escapar. Para ir até o encontro de você, voltar a mim, e quando eu voltar, eu trazer você junto. Essa é a minha libertação, é quando eu e você nos encontramos. E a gente não se encontra no eu ou em você, a gente se encontra num lugar onde eu e você nos encontramos, que pode ser na palavra, pode ser na emoção, pode ser no amor, pode ser nos eventos, pode ser na vida. Não é, de novo, no eu apenas, é eu outro, você eu, outro eu. É um encontro que é oblíquo, que é enviesado, que é fora dessa pertença de onde o eu apenas vive. Eu não estou fazendo aqui a defesa do eu. Eu vim aqui hoje para conversar sobre eu outro, sobre a alteridade, sobre essa possibilidade de encontro libertário que se dá quando eu me encontro com o outro. Eu acho que isso é super provocador para cada um de nós. É isso que precisa mexer com a nossa vida. Quer dizer, saber lidar com a palavra, sabendo que aqui se dá um lugar de encontro. Aqui tem um lugar onde eu e o outro pode fazer uma revolução. E certamente não é só eu que quero fazer isso. Acho que você também, que é um mundo melhor, que é um mundo novo, que é um mundo diferente, que é um mundo onde nós, os nossos filhos e todos nós possamos viver melhor. Eu estava dizendo no outro dia, até no evento do Rodas, uma proposta bakhtiniana para a gente viver essa perspectiva. Então, além da escuta, ele também tem essa perspectiva de que eu devo falar. Porque se eu só me colocar na escuta, eu também vou ser colonizado pelo outro. Mas eu preciso escutar para poder falar. Então, a segunda perspectiva, eu diria, fala. A primeira é escuta. A segunda é fala. E quando eu falo, aqui de novo eu vou dizer o que até já disse hoje para reforçar. Fala a tua palavra. Fica parecendo que eu estou me traindo achando que tem uma palavra que é minha. Ah, eu nasci com alguma palavra que é só minha, é essa que eu preciso falar e tal. Não. A minha palavra é aquela que eu transformei em minha. Era tua. Era do outro. Eu nasci, eu não tinha nenhuma palavra, lembra? Vocês já viram um monte de criança? Não fala nada. Depois começa a rir. Depois começa a engrezar. Blá, 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 fala uns sons muito esquisitos. Finalmente, uma hora, começa a dizer alguma palavra, mas demora. Foi nessa hora que ela começou a dar uma resposta. Isso, ela pegou a palavra do outro e começou a responder mamá, papá, papá, mamá, e vai indo. E fala que nem um papagaio quando já chega na nossa idade. Esta palavra, então, a gente escutou ela primeiro e falou. Então, quando a gente fala, é porque a gente escutou aquela palavra que era do outro, entrou em mim. Quando ela está entrando em mim, ela é do outro em minha. E aqui a teoria do Voloshinov é muito interessante. Eu não consigo escutar diretamente a palavra do outro. Eu ouço a palavra do outro revestida pela minha. Quando eu digo time de futebol, você veio ao encontro da minha palavra com a sua. E cada um de nós pensou num time de futebol. Posso até tentar resolver qual foi o time que vocês pensaram. Magicamente vou pensar Chapecó, Chapecoense. Cara, vocês estão aí. Eu não estou em Chapecó. Então eu pensei em Flamengo.
Ai, que esquisito eu pensar Flamengo. Estou forçando um pouco a barra. Poderia pensar em qualquer time. Mas quando eu disse time de futebol, as minhas palavras e as tuas, elas se encontraram. E tu concretizou na tua cabeça um time de futebol. Se eu disser árvore, se eu disser caminhão, se eu disser carro, eu posso dizer qualquer palavra. Você vai vir ao encontro da minha palavra com a sua. E essas duas agora, a sua e a minha, entram na sua cabeça. É um processo online. Entram na sua cabeça, isso que eu estou dizendo, palavra tua, minha. Ela ainda está junto. Só que quando ela está dentro de mim, o Bakhtin diz que eu dou um banhozinho nela. Eu dou um banho, eu revisto ela com o meu cheiro, com a minha roupa, com o meu chapéu, com a minha barba. Eu transformo aquela palavra que era alheia primeiro, porque era do outro, alheia própria, porque era do outro e minha, eu transformo ela em minha. E quando ela sai da minha boca, ela sai com a minha acentuação, com a minha vida, com as minhas emoções, com aquilo que eu quero dizer. Então, quando eu digo diz a tua palavra, é porque a tua palavra sai para ir ao encontro das palavras outras. Ela sai para ir à luta. A palavra sai da tua boca para ir fazer a revolução. É por isso que tu tem que falar. É por isso que tu tem que dizer a tua palavra. Se tu não disser a tua palavra, ninguém vai dizer no teu lugar. Porque ninguém sabe qual é a palavra que tu vai dizer. Ninguém sabe. Então, tu tem que dizer a tua. Quando tu diz a tua palavra, tu está participando desse processo de revolução, de alteridade, de ir ao encontro do outro com aquilo que tu és. Tu vai te colocar na escuta do outro e ele também vai te escutar. E isso vai fazer toda a diferença. Então, dizer a sua palavra sobre qualquer coisa. Tu é chamado a falar sobre qualquer coisa. Não papagueie apenas aquilo que os outros dizem. Diga aquilo que você quer dizer. Aquilo que você quer dizer, somente você pode dizer. Isso o Bakhtin até coloca como um ato responsável. Lembra aquele livrinho dele? Eu mesmo ajudei a traduzir uma das versões que tem no país para uma filosofia do ato responsável. O Bakhtin está dizendo, quando tu diz a tua palavra, é o teu ato responsável. Tu está fazendo a tua resposta. Tu está ocupando o teu lugar no mundo. Então, dizer a tua palavra é participar de um processo em que somente tu pode participar. Se a tua palavra fosse uma palavra qualquer um poderia dizer. Mas ela é só tua. Somente tu ocupa aquele lugar. Eu dizia lá no começo, somente tu viveu as experiências que tu viveu. Somente tu tem essa cara, esse cabelo. Somente tu sai na rua com essa roupa. Somente tu tem as ideias que tu tem. Então diz. Diz. A todo momento, onde tu olhar, com quem tu estiver conversando, diga o que tu pensa. Diz aquilo que está na tua alma. Diz de qual é o lugar do mundo que tu está. A favor de quem, contra quem. Fala com clareza. Também não precisa bater em ninguém. Não precisa matar ninguém para dizer a tua palavra. Não precisa judiar ninguém para dizer a tua palavra. É só dizer a tua palavra. E essa palavra, vou dizer de novo, ela tem que ser amorosa. Porque ela está levando tu na direção do outro. Não pode ser uma palavra simplesmente grosseira, cheia de preconceitos, palavra que quer transformar tudo numa coisa só. Palavra que apenas diz como tu pensa. Eu estou aqui dizendo para vocês, nem sei se vocês estão concordando ou não com o que eu digo, mas eu estou dizendo. Depois vocês vão me fazer as perguntas e eu vou responder. Nós não precisamos nos matar só porque pensamos diferente. Pensar diferente é o normal. Pensar igual é que seria uma merda. Imagina duas pessoas pensar igual. Às vezes no mundo a gente sai procurando quem pensa igual. É um horror. Isso é fascismo. Procure quem pensa diferente. Se coloque na escuta de quem pensa diferente. Essas pessoas vão fazer muito mais bem para você. E uma outra perspectiva que a gente precisa ter, e isso o Bakhtin também nos alerta, é que a gente tem urgência de fazer isso. Tem pressa de fazer isso. Tem muita gente preguiçosa para se colocar no mundo, para fazer as coisas, né? É preciso ter urgência. Sabe por quê? Porque a gente é mortal. Bakhtin chama atenção dizendo, o homem é mortal. Se eu tenho que fazer o meu ato responsável da minha resposta,
Eu preciso que seja o tempo todo. Eu não sei quando é que a minha vida vai parar, quando é que ela vai acabar. A minha, porque a vida não acaba. A vida ela vai passando, é uma corrente interminável de vida. Um dia a minha vai parar, mas vai seguir as outras pessoas que me amaram, que me amam, que vão continuar me amando, falando de mim e falando de outras coisas. Então a minha vida, ela segue, a vida segue, mas eu vou ter um fim, eu sou mortal. Por isso eu tenho urgência. Cada relação que eu tenho, ela é importante. Cada hora que eu posso dizer a minha palavra, ela é fundamental. Cada ação minha que exige, cobra, que eu faça ela amorosamente, é fundamental. Cada escuta que eu posso fazer é fundamental, porque pode ser aquela última chance que eu tenho. Eu sou mortal. O Bakhtin diz isso provavelmente rindo, ele está contando lá umas lorotas nessa hora, no Para uma Filosofia, mas ele lembra, não esqueça de dizer a sua palavra, não se isente de dizer a sua palavra de forma amorosa, amorosamente, porque o homem é mortal. Ele está fazendo esse mesmo aviso que eu estou. E uma hora a nossa vida vai parar. E aquilo que eu tinha para dizer só foi aquilo que eu disse. Depois é os outros que terão que continuar dizendo. Então, faça já, diga já, escute já, se coloque na escuta já, diga sua palavra amorosamente já, porque uma hora a gente não vai ter mais chance de fazer isso, de dizer isso, deixar a nossa história, a nossa palavra. Acho que essas coisas são fundamentais. A gente estava lendo agora o trabalho de Rabelais também, escrito por Bakhtin, que era a tese dele, né? Ele estava lendo o Gargantua e os livros de Rabelais, e o Rabelais estava fazendo uma compreensão dessas palavras e desses eventos que se dão na sociedade pelo olho daquilo que ele chamou de cultura popular. Então, queria trazer também essa questão para a nossa conversa. Como é importante a gente olhar isso que está na nossa sociedade, que domina, que é uma palavra só, que cobra o consumo, que é fascista, que defende a morte, que quer o armamento, que quer as pessoas desunidas, transformadas em desiguais, em inimigos pela cor, pela idade, pela cultura, pelos diplomas que tem na parede. Parece que a gente é inimigo só por conta disso, né? Então, Bakhtin vai olhar em Rabelais e vai dizer: a gente tem que fazer revoluções olhando para essas coisas e rindo. Tem que rir disso tudo. Tem que achar graça disso tudo. A vida é mais leve do que isso. E a gente só consegue achar graça quando a gente olha com um olhar popular, um olhar de gente que é do povo, que é do povão, não com aqueles que querem dominar, mas com aqueles que são libertos, que querem se libertar. Esses sim levam a vida na leveza, acham graça de tudo, querem que tudo vá bem, agradecem a tudo aquilo que têm, são pessoas que lutam pela simpatia, que se esforçam para estar bem na relação com as outras pessoas. Isso é o que o Bakhtin foi encontrar lá em Rabelais como cultura popular. Aquilo que deixa a vida melhor. Bakhtin, por exemplo, fala as palavras, os palavrões, as palavras que a gente só diz em família, aquilo que a gente só vive na casa da gente. Hoje eu estava pensando arrotar, peidar, ficar nu, coisas que a gente só faz em casa. Tem que achar graça de tudo isso. Parece que a gente quer levar uma seriedade comedida, achando que é isso que vai salvar a vida, né? Às vezes eu fico pensando, nós professores, a gente anda assim com a cara muito séria, com uma pilha de livro debaixo do braço, como a passar seriedade naquilo que a gente faz. Tem que ter leveza, tem que agir simpaticamente, tem que sorrir. Não é apenas aquela disciplina cheia de coisas sérias que a gente passa que vai mudar a vida das pessoas. Às vezes um exemplo, uma narrativa, uma história, uma lorota, uma piada, um canto, uma cantoria, um abraço, uma escuta, uma história que o outro conta é muito melhor do que a gente passar 50 páginas de filosofia e não ligar aquilo com a vida da gente. O Bakhtin diz: pense na vida. Olhe como a cultura popular faz. Olha como o povão vive, como eles se ajudam, como eles estão juntos, como eles conseguem superar a fome. Como eles vão para a fila do osso e ainda estão vivos, ainda dão conta de viver. Como eles não têm roupa, não têm casa, moram na calçada, em cima de um papelão, e ainda dão conta de rir, de conversar um com o outro. Não estão dando tiro, não estão assaltando ninguém, não estão matando ninguém, levam vida.
Quando a gente olha as pessoas que estão doentes nos hospitais, agora as famílias que perderam 620 mil pessoas para a Covid, que coisa horrível, mas as famílias estão seguindo a vida à frente, não compraram metralhadoras para sair atirando, para se vingar da morte e tal. Tem uma leveza da vida, vivem isso que Bakhtin diz, a cultura popular, encontram força um no outro, riem. Ninguém nunca construiu nenhuma ditadura com o riso. Com armas já, com opressão já, com palavras grosseiras já, com tortura já. Mas com riso, com sorriso, com simpatia, não. Ninguém fez a ditadura do riso. Tem vezes que a gente até diz, ri tanto que quase morri de rir. A morte verdadeira é a morte para seriedade, isso sim, quase morri de rir. É o riso. Essa é uma questão que eu acho que é fundamental nas relações autoritárias que a gente tem. Com Rabelais, também Bakhtin ainda aprendeu outras coisas. Por exemplo, ele diz, se a gente pensar nisso que o Rabelais fez para o seu tempo, que era olhar para aquela sociedade dominante e botar o gargantua para agir descaradamente e produzir uma linguagem que denuncia a dominação, a escravidão, a aristocracia, as joias na mão de pouca gente, a comida na mão de pouca gente, e foi isso que o Rabelais fez. Ele denunciou aquilo que eram as mentiras do seu tempo, com certeza que aparece aqui um programa para nós, que somos professores e alunos que lidamos com linguagem, que também devemos, no nosso tempo, olhar também para as palavras que são dominantes, para as narrativas que querem dominar o nosso tempo, olhar para as mentiras, para as fake news que são contadas às turras o dia inteiro. É hora de a gente pensar em como desmascarar isso com as nossas palavras. E aqui eu acho que está um programa de trabalho. A gente não quer ser analista, pois vá analisar as mentiras que estão rolando, vá ver como é que eles dominam a sociedade com as mentiras, com as palavras mentirosas que rolam hoje. Carros cheios de mentira todos os dias, para manter a gente preso. Normalmente o pessoal diz, se o boi soubesse que estava preso só por aquele arame, ele saía com tanta força que ele tem. Mas o que se faz é convencer o animal de que ele nem está preso, ele está solto ali naquele pasto. Eles fazem assim com a gente, contam mentiras, como se esse fosse o único mundo que a gente pudesse viver, esse mundo em que é só para alguns, em que o próprio ministro da Economia tem o seu dinheiro fora no paraíso fiscal, não pode vir para a nossa vida aqui. Se o dólar ficar mais caro, melhor para ele. Se a gasolina bater em R$10, melhor para meia dúzia de gente, mas não para nós. A Amazônia não pega fogo porque é molhado, mentira. E assim a gente vai ouvindo mentiras o dia inteiro. É preciso que nós que lidamos com a linguagem também façamos isso que Bakhtin disse que o Rabelais fez e o próprio Bakhtin fez. Aproveitar o nosso trabalho com a linguagem para desmascarar as mentiras que rolam no nosso tempo, que nos mantêm grudados no consumo. O Geraldo dizia nessa semana também no Rodas, né? Quando a gente fala em mentira, a gente está falando também em propaganda. As propagandas que nos convencem, as publicidades que nos convencem de que aquilo é verdade, as primeiras mentiras que a gente ouve são as propagandas. Então a gente deve também fugir delas, de não ser convencido por uma propaganda barata, de um objeto, de alguma coisa que eles queiram que a gente consuma, mas que a gente sempre se coloque no lugar daquele que não tem, daquele que está com menos coisas do que nós para comer, daquele que não tem roupa, daquele que não tem uma terra, que não tem uma casa, e a gente se compadeça dessa gente por amor. É isso que nós, enquanto gente, enquanto linguista, enquanto professores, enquanto alunos, enquanto filhos, enquanto namorados, namoradas, precisamos fazer. E não achar que a gente está com a vida garantida, que a gente tem que lutar para conseguir o nosso bem, o nosso benesse, os nossos benefícios, a nossa vida quase aristocrática, e a gente normalmente não tem nada, hein? Isso que a gente acha que é muito, como diria o Chico Anísio, e, no entanto, a gente acaba esquecendo daquele outro que está do nosso lado. Essa é a verdadeira revolução autoritária, a revolução do outro que nós precisamos fazer.
Então, eu os convoco, colegas, alunos e professores, a expulsar cada vez da gente isso que eu chamei nessa fala, até no título, do individualismo, de achar que a gente é o único eixo desse mundo, que o padrão de vida, de existência, é eu. Que o modo como as pessoas têm que pensar é eu. Que o modo como as pessoas têm que viver é eu. Que todas as coisas do mundo é para mim. Se a gente consegue fugir disso, se a gente consegue colocar um outro eixo e viver na relação com o outro de forma amorosa e na escuta, eu acho que então a gente vai saber viver a diferença. A gente vai dar conta de viver num mundo que é melhor, que é diverso, que é plural, não um mundo que é só meu, mas que é plural, que é para todos. E isso, para nós, linguistas, estudiosos da linguagem, é visto na linguagem. Vocês não precisam olhar em outro lugar. Olhem na linguagem. Na linguagem a gente tem tudo isso. Querem trabalhar com discurso? Olhem para o mundo. Olhem, escutem, se coloquem na escuta. Peguem as palavras dos outros, trabalhem com isso. Agora, o que Bakhtin também vai dizer, de novo, não repitam as palavras dos outros, apenas digam a sua. Então, também nos trabalhos acadêmicos, artigos, eventos, teses, dissertações, seja lá o que a gente escrever, a gente tem a obrigação de dizer a nossa palavra. Não faça um trabalho de voz neutra, escrito em terceira pessoa, foi-se a campo. Você que foi a campo, escutou-se, foi você que escutou. Pessoalize, escreva pessoalizadamente, diga a sua palavra, palavra forte, faça ela aparecer no trabalho. É você que está escrevendo aquele artigo, é você que está fazendo aquela fala, é você que está dando aquela aula, é você que está escrevendo uma tese, é você que está escrevendo uma monografia, é você que está conversando com os outros autores, então é a sua palavra que tem que aparecer. Estou pensando aqui no marxismo, na última página, o próprio Voloshinov diz isso. Se você for fazer um trabalho acadêmico, faça aparecer as suas afirmações responsivas. Faça aparecer a sua palavra. Às vezes a gente faz o trabalho e esquece de dizer o que a gente pensa. A gente fica lá tentando esmiuçar e esgravatar o que os outros estão dizendo. Isso é construir ecos. Nós estamos atrás de vozes. E a voz que tem que aparecer no trabalho, além das outras, é a sua. É a sua voz. Então, estou brigando aqui por uma ciência diferente, por uma academia diferente, por um curso de graduação diferente. Quando Bakhtin fala em ciência outra, ele está dizendo, eu não estou buscando exatidão. A ciência humana não tem exatidão, a ciência humana tem escuta. E se tem escuta, a ciência humana tem vozes. A ciência humana trabalha com texto. O objeto da gente, um objeto é um sujeito que fala, um sujeito que é expressivo, um sujeito que diz. Portanto, o nosso objeto, quando a gente vai procurar o objeto no trabalho da gente, o que a gente encontra é um sujeito que fala. Seja o próprio autor do trabalho, sejam as outras pessoas com quem aquele sujeito está trabalhando, os nossos autores que a gente lê, as pessoas que a gente entrevistou, os textos de jornal que a gente recorta, as charges que a gente pega, tudo isso são falas dos outros com as quais a gente vai ao encontro delas com a nossa. Então, vou insistir de novo, faça a sua fala aparecer nos trabalhos, porque isso é que vai produzir não só um trabalho outro, um artigo outro, um livro outro, uma conversa, uma fala, uma palestra outra, mas também uma ciência outra, uma academia outra. Está na hora já de a gente ter uma academia humana, que tenha como preocupação a diversidade, a variedade, a palavra do outro. Imagina se nós, nesse nível de conversa, vamos brigar pela exatidão. Eu vou dizer aquilo que qualquer um diria. Meu, minha, o que eu vou fazer com aquela palavra que qualquer um diria? Eu quero é a sua. Eu quero ouvir você. Quero saber o que somente você pode dizer. Eu acho que essa é a luta pela alteridade. Também a gente construiu uma academia que é única, com a qual a gente se relaciona, procurando uma ciência que busca cada vez mais profundidade. A gente não é, por conta disso, superficial. Não, cada vez mais profundo. Como é que a gente vai aprofundando essa ciência humana? É ouvindo cada vez mais vozes.
as várias camadas, penetrando vozes e vozes e vozes e vozes. Quanto mais a gente aprender a escutar a voz dos outros, mais profunda é a nossa ciência, mais profunda é aquilo que nós dizemos, mais profundo é o modo como a gente vive. Basicamente isso que eu gostaria de provocar vocês para essa conversa hoje. E agora eu queria me colocar aqui na escuta, ouvir e poder não só ouvir, mas também conversar, replicar, retrucar aquilo que vocês disserem para mim. Obrigado por terem me escutado, gente. O dialogismo, a gente já nasce com ele? Eu diria, sim, a gente nasce com o dialogismo, por conta do dialogismo. O Bakhtin diz assim, a vida é dialógica por natureza. Não é que é alguma coisa natural, mas só tem vida onde já há um encontro anterior. Onde há um encontro anterior. Podemos pensar até biologicamente, como eu já falei. Mas, de fato, esse encontro dialógico, ele se dá o tempo todo. Digamos, desde que eu nasci. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas tias, vós e todo mundo que vai lá me visitar, vai conversando comigo, vai dizendo coisas na minha direção. Um belo momento, eu consigo compreender que aquilo é para mim e que eu posso dar uma resposta. Nessa hora, o Voloshino vai dizer no Marxismo e Filosofia, é como se dois fios tivessem se encontrado e isso acende a luz, acende a minha consciência. E então o tal do eu começa a ter existência. Então posso dizer assim, a existência do eu já foi essa insistência do outro de se voltar na minha direção, ainda enquanto um ser biológico, e me ajudar a produzir o que o Voloshino diz no livro O Freudismo, um segundo nascimento, que é o nascimento social. O dialogismo, para o Bakhtin, ele é natural, mas para aqueles que dominam, para os burgueses, para os dominantes, para os governantes que querem dominar, ao contrário, ele é monofônico, ele não é dialógico, ele é unilógico, ele é lógico apenas, é de um lado só. Eles querem negar esta relação. Se eles puderem isolar um a um, é mais fácil de dominar do que todos nós juntos. Aqueles que dominam, eles querem convencer a gente de que nós não somos filhos do dialogismo, mas que nós nos construímos a nós mesmos. Portanto, quem não dá conta de se construir é o incompetente, é o incapaz. Meritocrático é aquele que dá conta de se construir a si próprio, aquele que vence. E para vencer tem que vencer os outros. É isso que eles tentam nos convencer. Então eles arrancam de dentro de nós isso que para o Bakhtin é a coisa mais natural que tem, isso é nós somos dialógicos por natureza. A palavra é dialógica por natureza, mas eles preferiram colocar na nossa cabeça Saussure e não Bakhtin. Por que Saussure? Sim, porque Saussure vai analisar palavra pela palavra. Saussure está cagando e andando onde aquela palavra acontece, exatamente como os dominantes querem. Aquela palavra, ela tem uma função, é um adjetivo, é um verbo, é um advérbio, é um substantivo. Para Bakhtin, palavra não tem função, palavra ela se coloca entre eu e você para me construir como um sujeito melhor ou pior. Eu lá quero saber se a palavra é substantivo ou adjetivo. Isso é olhar a sociedade pelo lado da exatidão, é olhar a escola pelo lado da exatidão, é olhar a linguagem pelo lado da exatidão. O que é que eu vou fazer com a palavra exata? Quanto eu sofri no meu ginásio para saber que adjetivo era aquilo, que substantivo era aquele, que verbo, as tais das análises sintáticas. Ah, meu Deus, que sofrimento horrível. Tudo que eu preciso saber é os sentidos que as palavras podem produzir. Talvez se eu souber que é substantivo, verbo, etc., nada disso me atrapalha, mas este não é o foco. Esse não é o foco. O foco é aquela palavra na relação. E isso, os discursos, você disse governamentais, eu diria dos dominantes, tenta apagar exatamente a relação, exatamente o outro, quer me constituir como sozinho. E agora vai à luta, vai vencer você sozinho. Se você não vencer, a culpa é sua. Ô meu, cadê as oportunidades? Onde é que estão as oportunidades que eu gostaria de ter? Poder estudar, ter livro em casa. Na minha infância não tinha nenhum livro em casa. Aliás, tinha um. Meu pai tinha um livro que era sagrado. A História Sagrada.
Ele lia aquilo toda noite, a gente rezava o terço, ele sabia aquelas histórias da Bíblia de cor e salteada. Essa era a nossa base, uma base cristã, católica, mas nós não tínhamos livros, nem material para a escola, nada disso. A maior parte dos pobres não tem. Eu quero as oportunidades, eu não quero apenas lutar sabendo que eu vou perder. Imagina eu correndo com o Usain Bolt, nem dá, né? O cara é 3 vezes campeão mundial, 3 Olimpíadas com todos os recordes, mas se ele me botar lá pela metragem 89, 90, e eu só tiver aqueles 10 metros finais para correr, enquanto ele corre os 100, talvez eu tenha uma chance de ganhar dele. Agora, eu sair do ladinho dele e eles me acharem incompetente, vai tomar banho. Que isso? É assim que fazem. Me colocam lado a lado, mas me tiram todas as condições, oportunidades, chances de conseguir entender que a vida é para todos, que a vida é dialógica, que eu não tenho que vencer ninguém, eu não tenho que ganhar de ninguém. Eu preciso contribuir, colaborar, é isso. Vamos lá, tudo é dialógico. Não é só aquilo que o Bakhtin vê que é dialógico, tudo é dialógico. Cabe a nós ter uma cabeça que vê as coisas em relação, vê as coisas dialogicamente. O que a gente fez foi ser construído como um estruturalista. A gente só vê uma coisa só. Está na hora de a gente ver no mínimo 2, depois 3, depois 4, depois ver que tudo se relaciona com tudo. Então a gente vai entender que a dialogia é a fundação de tudo, é a base de tudo, não é a exceção, é a regra. É a regra. Eles querem nos convencer de que, uma outra coisa é dialógica. Não, tudo é dialógica ou nada é. Essa é a questão. Tem algum limite que eu posso me aproveitar do outro? Não tem. Não tem. Não tem. Até porque eu também não tenho uma relação com uma pessoa só, eu tenho com várias, mas não tem limite, não tem fronteira. Essa semana alguém ainda estava usando a ideia do rio Amazonas quando ele se encontra com os outros rios, com o Negro, por exemplo. Eles ficam dançando sem se misturar um tempão, assim, indo para lá, indo para cá, depois as águas se misturam. É um pouco isso que acontece na vida da gente quando a gente encontra com qualquer pessoa. A gente vai para lá, vem para cá, a gente vai usufruindo. De fato, quem vai constituindo o meu eu, sou eu. Mas eu tenho as interações e a construção desse eu, a partir de decisões que eu tomo, de opções que eu faço, de coisas que eu escolho para mim mesmo, elas são a partir das condições materiais e relacionais que são me colocadas à disposição. Eu não me construo abstratamente. Eu não me construo a partir de sonhos inexistentes. Eu me construo a partir de coisas reais, concretas, que me determinam. Então, é com essas pessoas, ou coisas, ou eventos que eu me relaciono. E, a partir disso, eu faço escolhas. Eu vou fazendo escolhas. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu não posso acusar os outros. Está posto na minha frente as oportunidades que eu tenho, as relações que eu tenho, e, a partir dessas relações, eu vou escolhendo. Então, eu vou tendo um caminho único. Eu vou fazendo uma escolha única. Só eu escolho aquilo. Às vezes eu até digo, alargue um pouco a sua escolha, leia livros que você, às vezes, não tem muita vontade de ler, veja filmes que você não tem muita vontade de ver, escute música que você normalmente não escuta. Poderia dizer assim, escuta um pouquinho de música clássica, caramba. Só sertanejo é pouco, viu? Quebre um pouco esse caixãozinho. Normalmente a gente está dentro de um caixãozinho, Eduarda, e a gente acha que está solto. O que eu queria é quebre o caixãozinho, tenha outras experiências, não vá sempre no mesmo bar, vá no outro. Não veja só as mesmas pessoas, vá no outro, veja outras pessoas, veja outros lugares, visite outras cidades, outros países, não vá sempre no mesmo lugar. Saia do caixãozinho, isso é alargue as fronteiras. Não é ficar preso nas fronteiras, é alargar elas. Quanto mais a gente conseguir alargar, quanto mais experiências a gente conseguir ter, quanto mais escutas, quanto mais vozes, certamente que a nossa vida vai ser vida de gente com mais experiência. É se misturar com os outros, é aproveitar o mais possível aquilo que os outros têm para nos oferecer, é trocar com ele, é essa vida que é dialógica, e não eu ficar unicisticamente preso dentro do caixãozinho e achar que sou eu que me construo a mim mesmo sozinho. Não,
eu preciso do outro, eu dependo dele, eu quero copiar ele, eu quero imitar, eu quero ser parecido com ele, o que ele tiver de bom eu quero. Claro que eu não vou conseguir pegar assim como ele faz, porque eu vou ter que fazer do meu jeito, com o meu cheiro, com o meu tom, com a minha entonação, com a minha voz, com as minhas palavras. Mas hoje, normalmente, quando eu, por exemplo, escrevo alguma coisa, eu nem chamo mais de artigo, quando eu escrevo alguma coisa para botar em algum livro, ou para ir para um evento como esse, eu tenho que toda hora agradecer o Bakhtin, o Ponzi, o Geraldi, a Camila e tanta gente de quem eu roubo as palavras. Eu sou descarado, eu roubo. Eu já não sei mais o que é a minha ideia, o que é do Bakhtin. Se tu pedir para separar, eu não saberia o que é do Ponzi, o que eu roubei dele, o que é meu, o que é do Geraldo, o que é meu. Já conheço o Geraldo há uns 37 anos, conversando o tempo todo. Ele foi meu orientador de mestrado e doutorado. Eu já não sei mais se eu penso isso por mim mesmo ou porque eu roubei dele. E se eu puder roubar mais, eu ainda quero. É isso, eu não tenho vergonha de roubar o que é dos outros, e lá no final do artigo eu digo, eu não cito ninguém, ou fazendo uma conversa fiada e digo, agradeço ao Bakhtin, agradeço ao Ponzi, ao Geraldi, porque todas essas palavras eu roubei deles. É maravilhoso poder dizer isso. É interessante essa questão das expressões populares. De fato, qualquer palavra, qualquer expressão, a gente pode dizer que é daquela pessoa, né? Eu que estou falando, eu que estou dizendo, eu posso dizer mimimi, fica parecendo que é uma expressão minha, pessoalizada. No entanto, então qualquer palavra ou qualquer expressão popular é, de fato, a expressão de um sujeito singular. Veja, eu posso dizer expressão de uma individualidade. Também posso dizer de um sujeito singular. Não de um individualismo, porque aí é quando apaga o outro, mas eu sou eu não posso não ser eu. Então, quando eu digo mimimi, isso é mimimi, é uma expressão que está sendo singularizada, está sendo dita por mim naquela hora e leva uma intenção. Ainda há pouco eu ouvi um versinho, hoje é o dia do músico, né? O dia nacional, internacional do músico e da música. Eu acho que é por conta da Santa Cecília, que era uma música patrona da música, então também ficou o dia do músico, da música. E aí a gente diz, por falar no músico, aquele que vai de sol em sol, e de ré em ré, e de fá em fá, que dó, porque só tem mimimi. De fato, a construção poética usou o nome das notas, né? Sol, fá, ré, dó, mi, para fazer uma homenagem aos músicos, e nem estava falando, nesse caso, do mimimi, de quem se queixa, de quem parece que fala sem razão, ou coisa parecida. A própria expressão mimimi, ela tem vários sentidos, ela não tem um só. Então, vai depender daquele sujeito singular que está enunciando a expressão. Se eu disser isso para a Bel, a minha mulher, eu falo, Bel, mas que mimimi. Pode ser absolutamente carinhoso. Pode eu não estar debochando dela, pode eu não estar dizendo que ela está se queixando. Então, cada expressão, cada palavra, seja ela qual for, mesmo, digamos, palavras grosseiras, a palavra não nasce grosseira, ela é transformada em grosseira naquela relação. A palavra, ela não é racista, a palavra não nasce racista, a gente até pode dizer, bem, várias palavras hoje têm um tom tão racista que a gente não consegue mais ouvir outra voz que não seja essa voz racista, mas não é certo que a palavra tenha uma única voz. Então, ela faz parte do jogo social, ela retrata aquele projeto de dizer daquela pessoa na relação com a outra, e ela é composta de várias vozes. Vou dizer de novo, é óbvio que algumas palavras, elas têm já uma marca muito entranhada nelas, de machucar o outro, de bullying, de racismo, de deboche, de sátira, de humilhação, é óbvio. Mas, no entanto, assim mesmo a gente precisa dizer, aquela palavra é livre, ela pode se libertar daquela opressão que ela está vivendo. A nossa briga é pela liberdade das palavras. Nenhuma palavra tem que ter um único sentido. Todas as palavras têm que ser libertas. É fundamental isso que eu estou tentando dizer. Veja, eu não estou brigando pela liberdade da expressão.
Eu estou brigando pela liberdade da palavra. É ela que tem que ser livre. E cabe a nós colocar nela o sentido que a gente quer colocar, ela vai, mas ela não prende aquele sentido. Quando ela encontra um outro falante, ela já adquire um outro sentido. É nesse sentido que eu digo que ela é livre. A palavra é livre. E a nossa briga é brigar pela liberdade da palavra. Impedir que um único sujeito, um único meio de comunicação, uma única TV, diga um único sentido para aquela palavra, porque isso é encaixotar. É usar isso que a própria Eduarda disse, criar fronteiras para a palavra. É prender ela. Eles prendem a palavra. E cabe a nós libertá-las. Acho que isso também foi a expressão que trouxe o professor, né, de dizer, os trabalhos acadêmicos, eles também têm que se libertar dessa coisa de ter um único sentido, uma única possibilidade, um único gênero, né? Como se para escrever uma tese todo mundo tivesse que fazer igual, para escrever uma dissertação todo mundo tivesse que fazer igual. Eu acho que tem esse jeito singular. Cada um de nós tem que arriscar, tem que achar um caminho. Cabe à academia depois dizer se ali tem aquilo que nós chamamos de objetos, se ali tem aquilo que nós chamamos de métodos, metodologias, se ali tem toda a discussão que deve ser feita, se ali tem os resultados, e não necessariamente eles são que todo mundo chegaria no mesmo lugar. Estamos lidando com palavras, estou dizendo, nós da área de ciências humanas temos que buscar a diversidade, é a multiplicidade de palavras. Então, penso que o companheiro e eu estamos dizendo exatamente essa mesma questão. É preciso brigar pela liberdade da palavra, mas é preciso também que cada pessoa possa ter o direito de colocar na palavra aquilo que ele está querendo dizer. A sua palavra, a sua ideologia, o seu modo de ver o mundo. E isso vai ao encontro do outro, que vai também botar a sua palavra, vai destruir, vai dizer de outra forma. A palavra é para isso mesmo. A palavra, ela sai com qualquer um, ela emprenha fácil, ela convence qualquer um que é o único a dizer aquilo. Mas nós precisamos nos convencer que a palavra é plural. A palavra é cheia de vozes. A palavra é de todo mundo. A palavra não é só minha e nem só de ninguém. Se eu achar que uma palavra é só de alguém, eu vou brigar para ela se libertar. Eu vou desfazer aquela mentira. Eu vou também dizer a minha palavra exatamente para que, onde as pessoas, os dominantes, pensam que tem uma voz, no mínimo tenha duas. É isso que Bakhtin dizia. Provavelmente ele estava dizendo lá para o Stalin, né? Ele nunca usou o nome do Stalin, mas ele devia estar pensando. O seu Stalin acha que aquilo que ele diz é a única verdade. Mas aquilo que eu falo também é a verdade. Aquilo que eu digo também vale. Então, seu Stalin, então, seu dominador, então, seu fascista, você acha que é só a sua palavra que domina a sociedade, mas não é. Quando eu também digo a minha palavra, ela não só não domina, ela liberta aquilo que você acha que está construindo como palavra única. Acho que essa é a nossa luta. Quando a gente trata de uma teoria, a gente precisa pensar o alcance dela. No caso da teoria de Bakhtin, para com a alteridade, a gente tem que dizer ou serve para todas as relações ou não serve para nada. Entendeu? Porque se eu tiver que pensar alguma relação e dizer aqui se dá alteridade, aqui não se dá. Então essa teoria bakhtiniana não serve para nada, é um passatempo de luxo altamente dispensável. Certamente também não é o que o Ponzio quer dizer, que a infuncionalidade apenas se dá nas relações afetivas ou nas relações amorosas, exceto se eu tomar a relação amorosa como todas as relações que devem existir no mundo. Todas as relações têm que ter base amorosa. E isso seria bacana. Ele normalmente se atém a uma conversa de namorados ou de marido e mulher, porque é mais divertido. Não sei se você já ouviu ele, quando ele faz essa conversa entre dois namorados, dois apaixonados, dois amantes, fica muito bonita a descrição dele para essa questão de levar em conta o outro, de dar importância absoluta ao outro e não a mim. Eu sou capaz de morrer no lugar do outro. Isso que ele está tratando como uma alteridade absoluta. E eu digo, essa possibilidade deveria ser em qualquer relação. Qualquer relação. Eu lembro, Aline, por exemplo, eu, quando tinha 18, 19 anos, eu morava perto da praia, então às vezes eu ia ao mar.
Depois eu passei a não ir mais e conto por quê. Eu tinha um azar. Cada vez que eu chegava no mar, eu ouvia alguém gritando socorro. Parece que no mar sempre tem gente se afogando, é impressionante. E eu não tinha condições pessoais de pensar duas vezes. Eu ouvia o grito, olhava onde era a direção e me atirava mar adentro, feito maluco. Eu nadava bem, sou grandão, forte, ia lá e trazia a pessoa para fora. Nunca corri nenhum grande risco, exceto uma vez que, ao invés de vir para fora, porque não dava, a corrente marítima era muito forte, a gente precisou nadar para dentro e mais profundo ainda, mais para mar alto, até encontrar uma saída um pouco mais decente do mar. Mas era uma coisa impressionante. Então, nessa hora eu pensava, eu estava pensando na minha vida? Não, eu estava pensando na vida do outro. Isso deveria ser em qualquer momento. A gente usa essa mesma coisa do pai e o filho, e a mãe e os filhos. Eles trocariam a vida deles pela vida do outro, se fosse o caso. Trocariam. Namorados trocariam a vida. Isso seria a alteridade levada ao seu nível absoluto. Mas pensa, Aline, o que está querendo Bakhtin? Que a gente viva essa mesma perspectiva em qualquer relação. É o outro que importa, porque é dele que eu preciso. Se eu estiver sozinho no mundo, eu me acabo, eu morro, eu não dou conta de levar a minha vida adiante. Aliás, eu não teria nem nascido. Então eu preciso do outro como eu preciso de ar. Eu preciso do outro como eu preciso de ar. Daí a possibilidade dessa relação cobrar uma relação absoluta. Uma outra coisa que o Ponzio também defende nessa mesma perspectiva é com relação à infuncionalidade. É uma expressão que a gente usa muito pouco, né, mas que para a teoria bakhtiniana faz todo sentido. Porque nessa relação eu-outro, a gente não olha o outro pela função. Eu sou homem, eu sou professor, eu sou alto, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é pela função. Cada pessoa, cada ser humano, ele é humano e a sua humanidade é infuncional. A gente é que se coloca no centro, a gente é que se dá uma função muito grande, como se tudo dependesse de nós, é que somos os destruidores de tudo. Então é preciso a gente repensar essas questões da funcionalidade das funções e da infuncionalidade. A infuncionalidade é o lugar do amor. É o lugar da alteridade, dessa relação eu-outro, que não cobra, que não exige nada do outro, mas que está na escuta. Isso é ser infuncional, que quer perceber a diferença do outro, porque essa diferença vai me fazer um sujeito melhor, uma pessoa melhor. Isso é ser infuncional. Não é esperar do outro aquilo que ele vai fazer porque eu quero, porque eu preciso, porque eu isso, porque aquilo. Isso é funcional. É isso que normalmente a gente faz na vida. O próprio Marx, quando ele fundamenta essas questões que o Ponzio e o Bakhtin estão dizendo, ele também diz, por exemplo, com relação ao tempo. Eu tenho um tempo que é o tempo de trabalho, que é o tempo onde eu produzo salário, eu consigo produzir e reproduzir as condições da vida. E ao lado do tempo do trabalho, eu tenho um outro tempo que é o tempo do descanso, onde eu preciso me alimentar, descansar, dormir, tomar banho, recompor as minhas forças para voltar para o trabalho no outro dia. E ele diz, mas eu tenho um outro tempo, que é o tempo do outro. Que bonito. E não é o tempo do trabalho ou o tempo do descanso, porque o tempo do trabalho e o tempo do descanso é o mesmo tempo. É o tempo em que eu estou arranjando energia para no outro dia trabalhar de novo. Não, mas tem um outro tempo que não mede em hora, que é o tempo do outro. Esse é o tempo da alteridade. Esse é o tempo onde eu, de fato, sou humano, onde eu, de fato, sou infuncional, onde eu, de fato, sou amoroso. É isso que o Ponzio está dizendo, e é nessa perspectiva que eu também gosto de pensar a revolução. Eu sou infuncional. Eu sou infuncional exatamente quando eu consigo manifestar esse meu lado amoroso, esse lado que pensa o outro como o outro, e não como alguém que eu quero dominar, que eu quero mandar na cabeça dele, ou que eu espero dele alguma coisa, ou que eu cobro dele alguma coisa. Não. Apenas que ele seja diferente de mim, que ele se mantenha diferente de mim, mas que esta diferença também traga junto uma não indiferença. Eu não posso ficar indiferente.
palavra dizendo que todos nós estamos participando de uma revolução que é urgente e importante, que é a revolução da alteridade, é a revolução da busca do outro, do respeito pelo outro, é a revolução do amor, da amorização, é a revolução da palavra ambivalente, a palavra dupla, a palavra com muitos sentidos. É a revolução da ideologia do cotidiano, onde qualquer um diz a sua palavra e a sua palavra é um pensamento, é uma ideia forte. É a revolução da cultura popular, onde aquela vida que qualquer um vive na rua, nas casas, nos barracos, nos bairros, é tão importante quanto qualquer vida que a gente considere importante no mundo. É uma revolução dessa palavra polifônica, dessa palavra múltipla, dessa palavra dupla. É uma revolução desse olhar ambíguo, que olha torto, que olha para o outro, não que olha reto, que olha sério, mas desse olhar sorridente, desse olhar que olha para o outro como quem está, de fato, olhando para a vida, porque o outro é a sua vida. Então, para encerrar, digo, cada um de nós está fazendo parte dessa revolução. Não fique fora, não se isente, não se cale, diga a sua palavra. O tempo passa, é urgente. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente, obrigado. Tchau, tchau, professor. E obrigada por nos chamar a atenção dessa urgência, nos relembrar dessa urgência e dessa luta, dessa arena de lutas que é a palavra. Uma boa noite a todos, nos encontramos na quarta-feira.